Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Queremos meditar a palavra de Deus. Vamos orar primeiro e depois vamos meditar a palavra de Deus juntos neste domingo. Vamos orar. Amado Pai, estamos aqui na sua presença. Queremos meditar a sua palavra. Fala-nos, nosso Pai. Ajuda-nos a entender os seus pensamentos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, por gentileza, ajuda-nos a entender a linguagem do Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Sim, amados, vamos meditar a palavra de Deus agora. Pega a sua Bíblia e vamos meditar. A meditação de hoje será, como de hábito, domingo eu falo sobre por que sou Jesus. Por que sou Jesus? E o por que sou Jesus de hoje será sobre o tabernáculo, lugar de encontro com Deus. O tabernáculo, lugar de encontro com Deus. Abra sua Bíblia comigo e nós vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 25, no seu versículo 8. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos, e separarei Arão e os seus filhos para me servir como sacerdote. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou Deus que o tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Que Deus continue abençoando a minha querida irmã Mary e os outros já estão na linha conosco meditando a palavra de Deus. Então, Deus queria morar no meio do seu povo. Deus queria estar no meio daqueles que ele tirou do Egito, os filhos de Israel. Então Deus vai mandar o Moisés para fazer o tabernáculo, conforme o modelo dele. Só que o tabernáculo era uma tenda, mas uma tenda diferenciada. Essa tenda estava justamente no meio de outras tendas, no meio das tendas dos filhos de Israel. E Deus queria morar no meio. É lá no meio onde Deus queria se encontrar com o seu povo, o povo de Israel. Amados, quando eu comecei a meditar essa passagem bíblica, meditar a palavra de Deus querer morar no meio do seu povo e colocar a tenda no meio das tendas dos filhos de Israel, me levou a pensar sobre Jesus. Então, dali eu comecei a meditar, me levou a pensar no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Onde Jesus fala, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aqui Jesus queria nos mostrar, queria nos explicar alguma realidade que acontecia no tabernáculo, mas ele queria mostrar que ele era o significado, ele era a explicação, ele era a revelação do tabernáculo, do que acontecia no tabernáculo. Jesus vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eu sou aquele lugar de encontro com Deus. Quer dizer, ninguém pode se encontrar com Deus senão por mim. Eu sou este lugar que você está procurando para se encontrar com Deus. Eu sou este lugar que você está procurando para conversar com o Pai. Eu sou este lugar que você está precisando para estar conectado com o Pai. Eu. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida que você está precisando está em mim. Jesus queria mostrar que ele é o lugar da vida, que comunica a vida. Isto é muito importante. O tabernáculo para os filhos de Israel era o lugar que comunicava o perdão.
Porque o filho de Israel, quando ele se aproximava do tabernáculo com o seu sacrifício, ou quando o sumo sacerdote entrava no lugar mais santo, o santo do santo, para oferecer a Deus, né, para o povo de Israel recebia o perdão. E o sumo sacerdote encontrava a glória de Deus que estava lá dentro. E ele, na roupa dele, em outros lives, vou explicar a roupa do Arão. E o vestido dele representava todo o povo de Israel. Quando ele entrava no lugar mais santo, ele entrava com todo o povo. Quer dizer, era o lugar de encontro com Deus. É muito importante. Hoje nós não precisamos mais construir uma tenda para entrar lá e se encontrar com Deus. Hoje o nosso lugar de se encontrar com Deus não é um templo construído nas mãos das pessoas. Mas hoje nosso lugar para se encontrar com Deus chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso lugar de se encontrar com Deus. Você pode se encontrar com Ele, encontrar com Deus em todos os lugares que você está, porque Jesus Cristo está lá. Por isso ele diz, onde está reunido 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estou com eles. Então, menos importa se na rua essas 2 pessoas se encontrar, são reunidos para Jesus, ele está lá. Se estão dentro de uma casa, ele está lá. Exemplo agora, na sua casa, ele está lá. Se você está conectado conosco, conversando, meditando a palavra de Deus, ele está lá com você. Ele quer meditar conosco a palavra de Deus. Ele está lá. E ele quer continuar nos conectar com o Pai. Porque Jesus é o lugar de encontro com Deus. Fora de Jesus não há como se encontrar com Deus. Por isso ele insistiu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele vai insistir dizendo, ninguém vem ao Pai, ninguém se encontra com o Pai, ninguém se encontra com Deus sem Jesus. Jesus é o lugar que você precisa para a sua paz. Jesus é o lugar que você precisa para a sua alegria. Jesus é o lugar que você precisa para se encontrar, para viver com Deus. Outro versículo que eu achei também muito interessante é o João, capítulo 10, no seu verso 30. Lá Jesus vai dizer, eu e o meu Pai somos um. Eu e o meu Pai somos um. Jesus e o Pai dele eram um. Jesus queria dizer, quem está unido comigo está unido com o Pai. Quem se encontrou comigo se encontrou com o Pai. Então, Jesus é o lugar de encontro com Deus. Porque Jesus e o Pai são. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, é importante, bem amado, que a sua vida entende que Jesus é o único que te conecta com Deus. Por isso, não deixa Jesus fora, porque ele disse, ninguém vem ao Pai. Ninguém se encontra com o Pai. Ninguém se aproxima do Pai, senão por mim. O tabernáculo era um meio para se encontrar com Deus, um lugar para se encontrar com Deus. Mas graças a Deus, porque hoje o nosso lugar de se encontrar com Deus não está mais na montanha, não está mais em Jerusalém. Nosso lugar de se encontrar com Deus está agora nas nossas vidas. Jesus já encontrou espaço na sua vida. E hoje você pode conversar com o Pai. Pode conversar com Deus, porque Jesus já está lá em você. E Jesus em você, você tem a liberdade, você tem acesso de falar com o Pai, de falar com Deus. E todos que se encontraram com Deus, a vida deles não ficou na mesma. Moisés se encontrou com Deus, a vida dele mudou. Jacó se encontrou com Deus, a vida dele mudou. E se você também
pode se encontrar com Deus agora. A sua vida não será a mesma. Se realmente Deus está na sua vida, a sua vida não pode ficar a mesma. Por isso agora nós queremos orar. Amado, se você está com a sua família em casa, chama a sua família, vamos orar juntos agora. Se você está sozinho, acompanha-me nessa oração. Mas eu gostaria que você orasse. Porque o Jesus que estou te apresentar agora, o lugar de encontro com Deus, Deus que estou te apresentar agora, não está mais longe de você. Está em você. Se você realmente é cristão, se realmente você já aceitou Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, Jesus não está longe de você, está em você. Você está com o lugar, ou está no lugar de encontro com Deus. Porque Jesus está lá em você, através do Espírito Santo. Eu quero orar junto agora com você. Aleluia. O Rabachanda Bawerishun. Pai amado, nós nos aproximamos de Ti. Nós temos a graça porque você já se aproximou de nós através de Cristo Jesus. Você não está morando no meio de nós, mas você está morando em nós agora. E você morando em nós, nós podemos desfrutar a vida do Pai. Neste momento. Senhor Jesus, onde você está, a paz. Onde você está, a alegria. Onde você está, a solução. Por isso, nesse momento, eu te convido na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, na casa dele. Estabeleça a sua morada, Jesus, na vida dela, na vida dele. Estabeleça a sua morada como estabeleceu a sua morada no meio do povo de Israel, no deserto através do tabernáculo. Você disse que você queria morar e hoje você mora em nós, Jesus. Mora na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, mora na casa dele. Estabeleça o seu reino, Pai. Em nome de Cristo Jesus, estabeleça o seu reino, Pai. Na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Porque a sua presença é a ausência do diabo. Onde você está, o diabo não se aproxima. Por isso eu te convido, Senhor. Porque você é o nosso lugar de encontro com Deus. Você é o ponto que nos liga com o Pai. Oh, Rabachô, Pai. Temos essa certeza que você está em nós, através de Cristo Jesus. E se você está em nós, é esperança da glória. Não é esperança da derrota. Não há mais lugar para o medo, não há mais lugar para os problemas, não há mais lugar para o Satanás. Agora é o seu lugar, Senhor. Eu te convido em cada família, Pai. Eu te convido em cada vida, cada pessoa que está nos acompanhando agora nesse live. Senhor. Pai, nós podemos ver e sentir a sua presença. Obrigado porque eu sinto a sua presença neste momento da oração. Você está conosco. A sua presença está aqui. Visita meu irmão, visita minha irmã. Se ele estava passando um momento difícil, que ele viva agora a sua mão todo-poderoso. Que ele viva o milagre de Deus. Que ele viva a solução de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Pai amado, obrigado. Porque você nos conhece e você nos ama. E nós podemos desfrutar da sua vida. Senhor Jesus, Tu és o nosso ponto de encontro com o Pai. Tu és o nosso lugar de encontro com o Pai. Obrigado pela sua vida em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, Jesus é o nosso lugar de encontro com Deus. Fora de Jesus não há possibilidade de se encontrar com Deus. Deus continua abençoando meu amado, meu amigo Natanael.
e o meu amigo Flaviano Jair, onde está, que Deus te abençoe em Santa Helena. Deixa que Cristo seja seu ponto de contato com o Pai. Deixa que Cristo que está em você seja o lugar de encontro com Deus. Você não é mais órfão, mas você tem alguém que te conectou com o Pai. E você pode conversar, pode desfrutar a vida dele, pode viver a alegria, pode viver a felicidade que Deus preparou para você. Deixa que a paz de Deus continue na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Vou continuar esse live agora falando um pouquinho em francês para meus amados da língua francesa, para que eles possam também entender o que Deus queria falar neste momento. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant partager un peu dans la langue française, comme je viens de le faire tout à l'heure avec la langue portugaise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui sur le tabernacle, lieu de rencontre avec Dieu. C'est-à-dire, avec le tabernacle c'était un lieu où Dieu avait préparé pour que les enfants d'Israël puissent se rencontrer avec lui. Nous pouvons le voir dans le livre d'Exode, chapitre 25, le verset 8, et aussi le verset 29 jusqu'au verset 46. Nous voyons comment Dieu a voulu résider, habiter au milieu de son peuple, le peuple d'Israël. Alors, c'est même Dieu qui a voulu habiter au milieu de son peuple. Aujourd'hui, il n'habite pas au milieu de nous, mais il habite en nous. Mais à travers de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pouvons prendre Jean chapitre 14, verset 6 qui dit, Jésus dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, Jésus dit, hors de moi, il n'y a pas possibilité pour se rencontrer avec le Père. Pour se rencontrer avec le Père, l'unique moyen, c'est au moyen de moi. Jésus est notre point de rencontre avec Dieu. Hors de Jésus, sans Jésus, on n'a pas la possibilité de se rencontrer avec Dieu. Jésus est le point de contact. Jésus est le point de connexion entre l'homme avec Dieu. Comme le tabernacle était le lieu de connexion entre le peuple avec Dieu. Alors, aujourd'hui, nous pouvons se connecter avec Dieu, mais au travers de Jésus-Christ. C'est très important. Comment cela s'est réalisé? Comment cela est devenu possible? Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pardon, Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire, Jésus voulait montrer que quand je parle du Père, je ne parle pas d'une autre personne, je parle de moi-même. Et de cette manière, qui se connecte avec moi, se connecte avec le Père. Qui vit avec moi, vit avec le Père. Voilà pourquoi, aujourd'hui, notre lieu de rencontre avec Dieu, ce n'est pas seulement un temple, ce n'est pas seulement une maison bien construite par les hommes, mais aujourd'hui, le lieu de notre rencontre avec Dieu s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le lieu de rencontre avec Dieu. Au travers de Jésus-Christ, nous pouvons parler avec Dieu, nous pouvons dialoguer avec lui et nous pouvons vivre sa vie. Notre thème d'aujourd'hui, c'était justement, on parlait sur pourquoi seulement Jésus. Et le pourquoi seulement Jésus d'aujourd'hui est le tabernacle, le lieu de rencontre avec Dieu. Laisse que Jésus-Christ soit ton lieu de rencontre avec Dieu. Ne mets pas Jésus hors de ta vie. Laisse que Jésus puisse être au centre de ton ministère, au centre de ta vie, au centre de ta famille, au nom puissant de Christ Jésus. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée. Partagez aussi ces lives pour que les autres bien-aimés aussi soient bénis au nom puissant de Christ Jésus. J'aimerais profiter pour les bien-aimés qui ne parlent pas ni portugais, ni français, mais qui parlent lingala. J'aimerais aussi faire ce live directement à lingala aussi pour faciliter nos bien-aimés qui parlent que lingala. Balinga mikati nankolo na lingaki to lobela muke natina tabernacle esika ya kokutana na Nzambe. Eza motuya mingi to sosola ete tabernacle ezalaki esika oyo Nzambe alobaki na Moïse salama ndako
oyo asengaki salama na kati ya bandako ebele o bana Israel basalaki. E ndako wana esengelaki etongama po ete Nzambe alingaki avanda wana. Nzambe alingaki avanda na katikati ya bana na ye. Nzambe alingaki abana osolola na bana na ye. Lelo Nzambe azovanda na katikati na biso te, Nzambe azovanda na kati ya bomoi na biso. Aza na kati na biso. Eza mutu ya mingi ososola eloko oyo. Lelo Nzambe azovanda na kati na biso na nzela ya Yesu Kristo. Yesu Kristo azali esika oyo Nzambe abongisaki pona kutana na biso. Le seul moto moko kaka oyo azosangisa biso na Nzambe, akutanisa biso na Nzambe za Yesu Kristo. Yango alobaki, Yesu alobaki na mokanda ya Jean chapitre 14 verset 6 alobi, ngai nazali nzela solo pe bomoi. Linko lobete libanda na Yesu tozana makokita kukutana na Nzambe, tokomona Nzambe te. Poto mona Nzambe foto zaka na kati na Yesu Kristo. Pe Yesu akobakisa na Jean chapitre 10 verset 30 alobi, ngai na papa tozaka keloko moko. Yango Yesu alingaka talisa biso te. Tangu ya yaki, tangu ya zo ya kovanda na bomoi na biso, ninko lobete papa zo ya kovanda kati na biso na nzela na Yesu Kristo. Donc Yesu azo sangisa biso na papa. Na bongo esika Nzambe azali Satana pusanaka te. Esika Nzambe azali Satana mekaka te. Parce que Nzambe ndi azawana yende mutu azokamba. Tikete bomoi na yo Nzambe akamba yango, Yesu akamba yango pe kutana na Yesu. Parce que bokutani na Yesu, Yesu aza esika na biso bokutani na Nzambe. Pe soko kutani na Yesu, kutani na Nzambe bomoi na yo kozaso ndenge ezalaki te. Bomoi na yo kozala lipamboli. Lipamboli pona bandeko, lipamboli pona mokili, lipamboli pona bato nyonso. Nalingi tobondela elongo na yo sikoyo. Kolo Yesu, sunga ndeko nanga mwasi pe mobali. Ayeba kopusa na pembe na yo pe a vivre bolingo na yo. Yesu yo zali esika na biso ya bokuta na Nzambe. Sala biso ngolo. Ete nikolo nyonso ezala butu ezala moi to solola kana yo papa. Parce que oza déjà kati na biso na nzela ya molimo santo. Biso siko kuta na yo toza déjà esika ya bokuta ni na yo na nzela ya molimo santo oza kati na biso. Kumisama papa na kombo na Yesu Kristo. Amen et amen. Deixa que a graça de Deus continua na sua vida. Tivemos a oportunidade de meditar a palavra de Deus em 3 línguas, em português, em francês e em lingala. Então, conseguimos atingir o público que nós queríamos atingir através desse live, único live, para não fazer 3 lives. Deixa que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem, esse live, para que outros também sejam edificados na graça de Deus. Amém e amém. Voltamos domingo que vem. Continua na graça de Deus, minha querida irmã Maria Rosa Lazoni. Continua na bênção de Deus. Muito obrigado.